Ok. Olá, pessoal. Hoje nós vamos falar sobre um dos principais temas da sustentabilidade, que é a parte de embalagem. Eu sou Daniel Nordgarden, eu sou um parceiro associado, trabalho nos Estados Unidos com embalagens e eu estou aqui com a minha colega Anne e a gente vai fazer uma introdução rapidinha antes da gente passar para os tópicos principais. Obrigada, Daniel. Eu sou Ana Grimelt, eu sou especialista sênior na McKinsey, no escritório americano, e o meu foco são em tendências de consumo e mercado, e isso ajuda nas estratégias de crescimento, e eu vou falar de algumas tendências chaves de embalagem hoje. Obrigado, Anne. Então, antes de entrar nos tópicos principais e nas tendências que nós vemos surgindo no campo da sustentabilidade, eu só quero destacar que nós vemos a sustentabilidade como um valor que pode mudar a cara do mercado, mas é importante lembrar também que a sustentabilidade também é direcionada por outras mega tendências. Nós vemos o e-commerce acelerando em várias áreas, a preferência dos consumidores e o comportamento deles está mudando. Existe uma aceleração da sustentabilidade nesse jeito também. Isso também afeta os ciclos de vida dos produtos, as durações dos produtos. Tem muita pressão no quesito custo. As pessoas precisam reduzir os custos dos materiais de embalagem, mas também tem uma estrutura complexa de custo e sustentabilidade, como conciliar os dois. Historicamente, esse tem sido um ponto muito importante, a gente vê isso acelerando cada vez mais, os custos têm caído para a rastreabilidade de itens, e a tecnologia também é um facilitador para a gente poder melhorar as eficiências e melhorar o retorno e também a parte de reciclagem. Mas é muito importante também a separação e o sortimento de materiais para reciclagem. E agora, com a crise da Covid, nós vemos um foco cada vez maior e uma preocupação maior por parte dos consumidores. A higiene sempre foi um fator fundamental na parte de embalagem. Nós vemos também uma aceleração de processos no quesito higiene para que todas as superfícies, embalagens e materiais sejam seguros. Então é muito importante a gente ter em mente que a sustentabilidade está aqui para ficar. E a gente também tem que prestar atenção em outras mega tendências e como que elas afetam, como que ajudam a acelerar a sustentabilidade ou se criam outros pontos que precisamos ter em conta também. Agora a gente vai falar sobre 5 tendências principais de sustentabilidade que a gente identifica através do nosso trabalho, que a gente acredita que vai direcionar a indústria de embalagens nos próximos 5 a 10 anos. Primeira tendência é que os consumidores estão muito preocupados em relação à sustentabilidade, e a Anne vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouquinho, mas nós vemos também que os consumidores estão muito confusos sobre o que isso significa e como enxergar a sustentabilidade, como que as suas escolhas e opções selecionam produtos e ajudam a avançar uma economia mais circular e mais sustentável. A segunda tendência é no aumento das regulamentações. As regulamentações de embalagem não são só da União Europeia, é um fenômeno global. Nós vemos uma aceleração dessas regulamentações na maioria dos países e isso está cada vez mais complexo. É muito difícil você gerenciar isso do ponto de vista da empresa. E também é uma questão que está crescendo. Então, você precisa fazer isso num curto espaço de tempo e no âmbito global. Terceiro ponto é que a cadeia de valor atual tem alguns gaps muito importantes. Então, tem algumas lacunas e mudanças necessárias no curto prazo. Isso pode ser na parte de reciclagem, de infraestrutura, mas essas lacunas acabam limitando algumas mudanças. E, ao mesmo tempo, a gente vê que os donos de marcas e os varejistas estão muito comprometidos com essas metas, mas a adaptação do mercado e a adoção do mercado muitas vezes é mais lenta. Então, leva um tempo para você adotar um novo material para embalagem, por exemplo. Por exemplo, a gente vê a questão do plástico. O pessoal procura outras opções, mas o plástico permanece como um material fundamental e ainda é muito disseminado no mercado. Mas o nosso foco é simplificar os tipos de plástico sendo utilizados e também induzir um pouco mais a reciclagem. E como consequência, a gente está usando
mais materiais recicláveis. E isso está trazendo um premium verde, como nós chamamos o Green Premium, nas operações. E outra coisa a se destacar aqui, todas essas tendências, elas se manifestam de forma que não tem uma única estratégia para embalagem sustentável. Para qualquer empresa que trabalha com sustentabilidade, com embalagem, a empresa precisa fazer uma série de diferentes ações para poder navegar essas 5 tendências, porque todas elas podem ser muito importantes para o seu negócio. Com isso, eu vou passar a palavra para a Anne, que vai falar um pouquinho mais sobre os consumidores e como que nós vemos o engajamento dos donos da marca e dos varejistas nesse processo. Obrigada. Bom, a gente faz bastante pesquisa para entender o sentimento e o comportamento do consumidor. Várias dessas ideias são do mercado americano, mas temos insights do mundo todo. Quando a gente pergunta para os consumidores se eles estão dispostos a pagar por produtos de empresa que compartilham seus valores, o que a gente vê é um aumento aqui no slide. Todas as gerações, e até dos boomers, e os consumidores mais jovens, eles compartilham mais esses valores, eles estão mais dispostos a pagar mais por empresas que compartilham seus valores. Próximo slide, a gente perguntou para eles qual é a diferença desde o início da Covid? Quais são os tipos de atributos que eles buscam quando estão comprando produtos? E o que a gente vê é que eles querem tudo. Eles querem os produtos sustentáveis e eles também estão preocupados com os valores das empresas. É importante também como as empresas tratam os funcionários e também uma embalagem higiênica. Todos os consumidores estão pensam bastante nisso, mas principalmente os mais jovens. E é interessante ver como os consumidores mudaram desde o começo da pandemia. Esse aqui focado no mercado americano, e a gente perguntou o que vocês estão fazendo. Estão comprando o mesmo tipo de produto, mesmos canais? Qual a diferença do seu comportamento? 39% dos consumidores no mercado americano escolhem hoje uma marca diferente daquela do começo da pandemia. 80% desses consumidores compartilharam a intenção de manter essa marca. Então, eles não só mudaram, como querem manter essa nova marca que começaram a comprar. E varia a mudança, a razão, mas principalmente o valor. Eles querem produtos mais baratos e também eles querem produtos que eles conseguem encontrar facilmente. Na pandemia, nem todos os produtos estavam disponíveis, então eles querem algo que esteja disponível. A terceira e a quarta razão é o valor natural, orgânico e o propósito do produto. Então, quando a gente vê isso em profundidade, a gente vê a demografia, a gente vê que geração Z e millennials têm isso ainda mais importante. 42% dos millennials e geração Z, eles acham propósito como a principal razão, e 44% eles também veem como principal motivo orgânico e qualidade. Então, é muito importante para essa geração esses valores. E quando a gente vê aqui nessa página, as CPG e os varejistas estão comprometidos com metas de embalagem. Eles têm metas bem altas e a gente vê algumas mais próximas de hoje. Então, o material poder ser reciclável 100% para todos eles. E 2020, vários players importantes querem ter 100% de livre de ir para lixões. Querem materiais recicláveis. E isso é muito importante para varejistas, para CPG. E o que eu vi é que haviam players que tinham essas ambições. E agora, as empresas que fazem esses claims e querem realmente
que isso seja atendido está crescendo. Aqui a gente fala o que a gente ouviu na CAGNY, que é o Grupo de Analistas de Consumidores de Nova York, que é a principal conferência de consumidores, um grupo de mais ou menos 30 CEOs e CFOs falam sobre os seus resultados e estratégias de análise bem grande. É todo ano em fevereiro. E o que a gente vê aqui é que os temas que a gente ouve nessas conferências estão mudando. ESG estava sempre lá embaixo na lista. As empresas falavam de ambiente, sustentabilidade e governança, mas ficava lá embaixo na ordem de importância. Mas está aumentando e a gente vê em várias apresentações que ESG está no centro da apresentação, cada vez mais na CAGNY. E no próximo slide a gente vê que não é só isso que o ESG está se tornando o centro da estratégia, mas toda a estratégia é construída em cima de ESG. Essa aqui é da Nestlé. Ele fala que sustentabilidade está no centro e também fala da porcentagem de consumidores que estão levando em conta a sustentabilidade para suas decisões de compra. 60% dos consumidores acham importante e 1 em cada 5 estão dispostos a pagar mais por produtos sustentáveis. Aqui, na parte 3 do slide, a gente vê que vários players, entre eles L'Oréal e Nestlé, estão realmente falando que as metas de sustentabilidade e financeira podem coexistir. Não é mais uma ou a outra. Então, essa comunidade de analistas mostrou que eles estão dispostos a pagar mais e que sustentabilidade ela pode dar retorno financeiro e metas são importantes. Eu passo para você, Daniel. Obrigado, Anne. Bom, dito isso, fica muito claro que esse tópico está se tornando cada vez mais importante, que as tendências de sustentabilidade estão se acelerando. E nós também percebemos que progresso está acontecendo. Mas ainda assim, os compromissos ainda não estão totalmente concretizados. Mas aqui nós vemos alguns exemplos de grandes marcas. E nós vemos que na linha basal atual de cada uma dessas empresas, elas estão fazendo progresso, elas estão avançando na sua causa de sustentabilidade, mas também as metas estão aumentando para os próximos anos, ou seja, precisamos de mais aceleração em todo o mercado. Com certeza tem mais trabalho a ser feito nesse sentido, por mais que nós estejamos numa tendência de aceleração. Nós também falamos anteriormente que aqui a gente tem um exemplo da Europa, a gente tenta entender do ponto de vista de lançamento de produtos onde que ocorrem grandes mudanças na tendência de embalagens. Aqui nós estamos considerando algumas das principais áreas e como estão os movimentos nos diferentes materiais. Aqui do lado direito do gráfico, nós vemos que não houve uma grande mudança que está se distanciando de plástico. Houve alguma consolidação dos plásticos. Inclusive, outros plásticos, como, por exemplo, uma garrafa HTP ou de poliestireno e outros materiais, nós vemos uma mudança e nós vemos um crescimento no uso do poliéster. Então, nós vemos essa tendência de simplificar o portfólio e usar outros tipos de plásticos que não só o plástico PET e etc. Então, isso nos mostra que não houve uma mudança tão significativa no nível de substrato. Só está tendo uma mudança de um plástico para o outro. E outra coisa que nós vemos é que tem muita ambição para aumentar a eficiência do uso. Então, as grandes marcas estão tentando considerar todos os compromissos globais. E para isso tem que considerar
a questão do PCR e do PET. Então, a capacidade de produção não está acompanhando a necessidade. E isso quer dizer que muitos grandes mercados têm um suprimento bem limitado de PCR. Então, isso dificulta conseguir materiais recicláveis. Então, esse foco no uso de materiais recicláveis, combinado com esses gaps da infraestrutura, e no curto prazo, a gente tem esse premium verde, né, sobre os materiais recicláveis. Existe esse green premium. Isso tudo dificulta essa transição dos mercados que utilizam bastante polímero. Então, só para a gente resumir os principais aprendizados dos temas que a gente mencionou aqui em relação à sustentabilidade, eu acho que tem algumas coisas para a gente destacar. Esse tema é comum em toda a cadeia de valor. A reciclabilidade dos materiais é um tema fundamental. Tem um foco muito grande em melhorar a reciclabilidade dos materiais, utilizar materiais mais propícios para isso. Usar outros produtos também. E a gente também falou sobre a questão da infraestrutura e a reciclagem como áreas que não têm investimentos muito expressivos. E tem uma outra área que é a área dos compostáveis e novos materiais que também estão aparecendo por aí. Materiais que podem ser compostados, né? Não só o polímero, não só as embalagens tradicionais. E a gente também está vendo uma tendência de utilizar embalagens reutilizáveis ou retornáveis. Muitas marcas estão experimentando esse conceito em várias áreas. Então, a gente está vendo isso voltar para o planejamento das empresas muito forte agora. E, finalmente, só para a gente não esquecer, a gente está vendo uma tendência de redução do peso das embalagens, o que é muito importante, minimizando o tamanho das embalagens. Fazer embalagens leves é muito importante. A gente também tem que considerar qual é a emissão dos gases de estufa que estão envolvidas na produção desses materiais. Então, existem 3 perguntas importantes para a gente ter em consideração nessa área como agir. Primeiro, é muito importante entender quais são as oportunidades granulares de embalagem sustentável que estão disponíveis, e isso pode envolver fazer uma avaliação de empresas com as tecnologias melhores ou com áreas que são promissoras, que podem trazer uma solução para os pontos de dor que nós temos atualmente. E com base nessa verificação, também é importante entender quais são as grandes apostas nos futuros materiais e nas futuras embalagens. Quais serão as grandes mudanças nesse campo? Temos que considerar a viabilidade dos diferentes produtos e as oportunidades que vão surgir. Então, é muito importante ter isso em mente. E também, a gente não pode esquecer que a gente está falando sobre oportunidades de materiais e embalagens, mas tem oportunidades além das inovações. Isso inclui facilitar um caso de negócio circular ou outras tecnologias para recuperação, para o reuso, para a reciclagem. A gente também precisa pensar nesse potencial, né? Então, essas áreas com certeza vão ser do interesse das empresas. Então, com isso, a gente agradece muito pela atenção de vocês. Muito obrigado.